Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Nós estamos lendo a Bíblia, comentando, e eu espero que você esteja acompanhando, amém? Estamos num momento delicado da história de Israel, a monarquia israelita no período do reino dividido. E para que você tenha mais entendimento sobre esse contexto histórico, você precisa assistir os outros vídeos. Amém? 1 Reis, capítulo 16, o versículo 8 vai falar sobre o reinado de Elá, de Israel, e uma conspiração que foi levantada contra o seu capitão Zinri. Amém? Então, o reino de Israel, o reino do norte, 10 tribos ficaram com Jeroboão, enquanto duas tribos, o reino do sul, o reino de Judá, ficaram com a descendência de Davi e Roboão. Amém? E é interessante que nós vemos aqui que vai se levantar agora alguém que vai acabar com a segunda dinastia, matando Elá, rei de Israel. Diz o texto, 1 Reis, capítulo 16, versículo 8. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tisa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, seu mordomo de Tisa. Entrou Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim, exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelo que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então aqui nós vamos ver, neste momento da história, né, a segunda dinastia sendo também é, encerrada com Elá, que reinou apenas 2 anos. Ele foi o filho de Baasa, e Baasa tinha encerrado a dinastia de Jeroboão, quando tomou o reinado de Nabade. Então, Elá aqui, ele vai nos trazer algumas informações com relação àquilo que fazemos que pode, vamos dizer assim, trazer consequências ruins. O texto diz assim, versículo 9: Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tisa. Então, veja, é interessante isso aqui porque Tisa é a capital do Reino do Norte, capital política do Reino do Norte. Amém? Ainda não tinha sido ainda levado para Samaria. Isso só vai acontecer debaixo do reinado de Onri. Então, ele estava na capital política do Reino do Norte, como vocês sabem. O Reino do Norte tinha duas capitais religiosas e uma capital política. Nesse momento, era em Tisa. E o rei estava lá. Uma coisa interessante que nos mostra esse texto, diz que ele estava bebendo e embriagando-se. Olha, aqui começa a observar o pecado da embriaguez, de estar embriagado. Vocês sabem que, por causa da embriaguez, muitos já cometeram coisas das quais se arrependeram amargamente. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha que coisa interessante, né? Ele diz que a embriaguez com vinho vai trazer devassidão, ou seja, consequências de atos que, se a pessoa não tivesse embriagada, jamais ela faria. Porque a embriaguez suspende, né, um pouco ou muito, né, a questão do senso, a questão de você avaliar as coisas com nitidez, com coerência. Amém? Quando você está embriagado, você muitas vezes faz coisas
que não está no seu senso comum. Como vocês sabem hoje, beber e pegar a direção é crime, prescrito em lei. Aqueles que cometem isso podem ter a sua liberdade cerceada, podem perder o seu direito de dirigir e pode até ser preso. Então veja a que ponto chegou, né, a questão da embriaguez, de ter uma legislação que considera dirigir embriagado preso, ou crime, perdão. A pessoa é presa em flagrante delito. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, né? Tem muita gente que me pergunta assim, mas pastor, beber é pecado? Não, beber não é pecado, o pecado está em embriagar-se. Porém, eu nunca vi uma pessoa que ela começa a beber e bebe muitas vezes socialmente. É muito difícil. A maioria das pessoas que bebem, elas bebem e acabam se embriagando. Ou para fugir dos seus problemas, ou para apaziguar suas emoções, ou para criar coragem, né? Há quem diga que quando a pessoa está bêbada, ela fica rica. Quando a pessoa está bêbada, ela fica namoradora. Quando a pessoa está bêbada, ela fala pelos cotovelos. É aquela pessoa calada, quieta. Mas quando está debaixo da embriaguez, quando está debaixo do poder do álcool, ela fala, ela ri e ela pensa que isso, né, vamos dizer assim, muda ela. Mas, como nós sabemos, tem muitas pessoas que, se pudessem, no dia mal ou a consequência que veio daquele momento, depois de embriagada, ela, rapaz, se eu soubesse que ia acontecer isso, jamais teria bebido. Porém, nós somos responsáveis pelos nossos atos, assim como também Elá é responsável pelos atos deles. Quando diz aqui que Zirre entrou, o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, enquanto Asa estava reinando lá no sul, esse comandante do exército chamado Zirre entra nesse momento de embriaguez que Elá está bebendo na casa de Asa, seu mordomo, e o mata, extinguindo assim a dinastia de Baasa. E diz que logo que ele começou a reinar e se assentou no trono, verso 11, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos amigos. Olha que coisa interessante. Esse sucessor aqui, além de matar o rei Elá, que estava debaixo do poder de álcool, matou também todos os seus amigos. Para quê? Para que não houvesse uma revolta. Matou também todos os seus descendentes do sexo masculino, amém? Ou seja, exterminou a descendência de Baasa, né? E também dos seus parentes. Então veja as consequências, vamos dizer assim, do pecado. Eu não vou dizer da embriaguez, mas do pecado. Muitas pessoas não entendem o que é pecado, né? Pecado é você errar o alvo, pecado é você desobedecer a Deus. Pecado é tudo aquilo que você sabe que não deveria fazer, mas faz. Até coisas lícitas, né? Mas que você não deveria estar mais envolvido com estas coisas, deveria estar afastado dessas coisas. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Por quê? O pecado traz consequências. Qual é a consequência do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Enquanto Deus quer que a gente tenha vida e tenha também a vida eterna, infelizmente muitos rejeitam a vida que Deus oferece e seguem, né, uma vida de devassidão, uma vida de pecado, uma vida de cair e levantar, como tem uma música secular que canta essa música, né? Cair e levantar, beber, cair e levantar. E não é essa a vontade de Deus para a sua vida, não é essa a vontade de Deus para a minha vida. Mas, pastor, como é que eu venço essa questão da embriaguez? Amado, por uma mudança de mentalidade. Primeira coisa é você saber até que ponto né, você tem consciência de que a embriaguez vai trazer, vamos dizer assim, coisas ruins para a sua vida. Tem pessoas que por causa de uma embriaguez acabam um casamento, espancam um filho, briga com um amigo, causa um acidente, podendo levar à morte de alguém ou à sua própria morte. Então, são muitos danos relacionados e é interessante, a Bíblia vai falar aqui a respeito disso. E nós precisamos entender a respeito disso. Amém? Então, é interessante isso, porque não somente a embriaguez, mas diz aqui no verso 13, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram,
e pelos que fizeram Israel cometer, irritando o Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Então eles eram idólatras também. Ao invés de amar a Deus acima de todas as coisas, eles abandonaram Deus e começaram a amar as coisas, o poder e a fazer ídolos, se desviar dos caminhos do Senhor, se desviar da palavra do Senhor. E quando alguém se desvia do caminho do Senhor, ele está colocando em risco a sua própria salvação. Ele está colocando em risco tudo aquilo que Deus prometeu que iria fazer na vida dele. Porque para que as promessas de Deus aconteçam na nossa vida, nós precisamos ser fiéis. E aqui nós vemos uma outra dinastia se encerrando por causa desses homens que irritaram o Senhor. Desses homens que pecaram de forma veemente, amém? De forma consistente e contra o mandamento do Senhor. E não somente isso, levaram o povo de Deus a pecar também. E isso traz consequências. Espero que você esteja gostando dos vídeos comentados, amém? Eu sou apenas um comentarista e faço minhas observações. Você não tem que concordar comigo, mas é importante que você conheça, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. A partir das 18 horas temos o nosso culto de celebração. Será uma grande bênção poder receber você e sua família lá. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.